Glória a Deus, é um privilégio, uma alegria de estar aqui com vocês. Quero saudá-lo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A gente se alegra só o fato de nós estarmos juntos, ter esse privilégio de adorar ao Senhor, trazer o nosso louvor, a nossa adoração a esse Rei tão maravilhoso. Então estou feliz, é um privilégio para mim, para minha esposa. Estamos aí desde sexta-feira ao meio-dia. Após o meio-dia chegamos e nos alegramos com vocês por poder estar aqui. Gostaria que você abrisse o seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem algo para você nessa noite. Durante todo esse ano, eu creio que você tem recebido tudo aquilo que o Senhor tem te dado, mas hoje Ele tem algo especial. Ele quer falar com você de uma maneira especial, porque nós estamos aqui findando o ano de 2016. Eu creio, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Esse mês de dezembro será um mês de transição para aquilo que está vindo ali em 2017. Eu creio que o Senhor vai estar falando muito ao seu coração. O Senhor vai estar falando ao teu coração sobre o propósito dele que Ele tem para você. Cada um que está aqui nessa noite, você não veio aqui por acaso. Foi o Senhor Jesus Cristo que te trouxe. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer. Deus quer falar com você. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Deus quer que você entre no propósito dele de uma maneira sobrenatural. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez, nós louvamos, exaltamos o teu santo e eterno nome, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para vir e trazer o nosso louvor, a nossa adoração diante da tua presença. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, porque a tua palavra diz que o Senhor já provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor decidiu se entregar por cada um de nós, para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar das garras de Satanás, e nos trazer para um reino de luz. E se não bastasse isso, o Senhor nos deu do teu Espírito Santo para habitar em nós, e nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. E como filho, Pai, nessa noite, nós levantamos as nossas mãos em direção ao teu trono. Levanta a tua mão se você é filho de Deus. Nós levantamos as nossas mãos em direção ao teu trono para adorá-lo, para declarar que o Senhor é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus em quem nós amamos, é o Deus em quem nós cremos, é o Deus em qual nós caminhamos para cumprir o teu propósito. Senhor Jesus Cristo, nessa noite, obrigado pelo mover do teu Espírito nesse lugar. Espírito Santo, esteja falando através de mim. Espírito Santo, esteja ministrando em todos os corações aqui. Senhor, esteja testificando o chamado de cada um para essa obra, esse propósito maravilhoso do Senhor. Portanto, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda e qualquer ação das trevas nesse lugar, todo o espírito das trevas, todo o demônio. Eu confronto vocês agora na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Eu dou uma ordem a vocês, eu ordeno que vocês batam em retirada agora. Pegue tudo que é de vocês e solte cada vida aqui. Eu declaro que cada um que está nesse lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo, é propriedade peculiar e particular do Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda e qualquer ingerência maligna eu lanço fora desse lugar, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro a liberdade somente ao Espírito Santo. Pai, obrigado pelos anjos que já estão aqui apostos, anjos guerreiros com as espadas desembainhadas em fogo, anjos ministradores, anjos intercessores, já estão nesse lugar. Senhor, desde já, Senhor Jesus Cristo, por essa celebração, por esse mover sobrenatural do Senhor nesse lugar, eu dou ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Gostaria de pedir por gentileza, abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim, as últimas recomendações de Jesus para os seus discípulos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa palavra está falando diretamente comigo e com você, conosco, porque quando recebemos Jesus, nós recebemos o poder, a virtude, o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em nós. E o Senhor Jesus, nós falamos um pouco aqui na reunião de sexta-noite, na reunião de oração sobre Atos 1, mas o Senhor Jesus aqui lhe dá uma recomendação para que os discípulos eles fiquem em Jerusalém, que eles não se ausentassem, até ser revestido do propósito, do poder de Deus, da virtude. Meus amados, nós temos um chamado, nós fomos salvos para salvar, ou seja, o Senhor Jesus já nos enviou, Ele não vai enviar novamente você, Ele já nos enviou, e o propósito dele, por gentileza, abre lá em Lucas, nós estamos aqui no texto principal, quero trazer essas duas passagens, Lucas capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim a palavra de Deus: então, pela virtude, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Meus amados, quando que essas escrituras se cumpriu na sua vida? Essa passagem aqui já se cumpriu na sua vida. No dia que você decidiu tomar uma decisão na sua vida de receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Nesse dia, quando você declarou com a sua boca e creu no seu coração, talvez, mas pastor, eu não senti nada. Mas naquele momento, o Espírito Santo ele veio habitar no seu espírito. E o seu nome foi escrito no livro da vida. E nesse dia se cumpriu essa passagem na sua vida. A mesma glória, o mesmo poder que havia em Jesus Cristo quando estava aqui na terra, está em mim e você. A não ser que você não é filho de Deus. Você acha que você é filho só porque frequenta uma igreja evangélica? Isso não dá direito a ninguém ser filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque o Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Esse é o poder de Deus. Está escrito lá no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Que poder esse? É o Espírito Santo. O poder de Deus. Mas recebereis virtude, o poder, ao vir sobre vós, o Espírito Santo, o poder de Deus. Então, pela virtude e pelo poder do Espírito, voltou Jesus. Jesus, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Nós queremos ser filho de Deus e muitas vezes não desejamos, não queremos ser guiados pelo Espírito de Deus, mas queremos ser guiados pela nossa vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu entendo que tem que ser.
Mas quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, primeira coisa que o Espírito de Deus nos vai levar é pela palavra de Deus. Por isso, em João 7:38, Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o Espírito e a palavra, o Espírito Santo e a palavra são inseparáveis. Não tem como separar. Se eu quiser andar só no Espírito, eu vou por um extremo. Se eu quiser andar só pela palavra, eu vou por outro extremo. Eu não consigo ficar no centro da vontade de Deus. Para estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que andar pelo Espírito e pela palavra. O Espírito Santo, ele vai testificando a palavra de Deus. Estava falando aqui sexta-feira à noite. O Espírito Santo, ele veio com um propósito à terra. Ele veio para glorificar a Jesus. Ele está aqui para isso. E eu e você, nós fomos salvos, fomos resgatados com um propósito: glorificar a Jesus. Logo, eu e o Espírito Santo somos uma dupla. E nós temos um propósito aqui na terra. Você tem um propósito. Ou seja, o Senhor te chamou, o Senhor te salvou, te colocou numa posição de filho e filha de Deus, para resgatar essa cidade, para resgatar pessoa. Quando você se intimida, mas eu sou assim mesmo, essa pessoa que você é hoje, você não é assim mesmo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: portanto, quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus nós não somos aquela pessoa que nós achamos que nós somos. Nós não somos aquelas pessoas com a limitação que nós achamos que temos. Mas quando eu saio do meu lugar, quando eu vou fazer algo, eu sei como eu vou. Eu vou na direção e no poder do Espírito de Deus. E eu já sei quando eu estou saindo da minha casa, ou saindo para aquele lugar, eu sei o resultado. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz: o que está em vós é maior do que aquilo que está lá. É maior, não tem como ser derrotado. Meus amados, se nós soubéssemos quem somos. Estava falando aqui sexta-feira à noite sobre a mudança de mente. Os cristãos se converteram no seu coração, mas esqueceram de mudar a sua mente. A sua alma ficou ainda escravizada. Muitos. Mas nós temos que mudar a mente. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus. Muitas vezes, eu estava falando uma passagem aqui de Atos, como os discípulos, ao receber as últimas recomendações de Jesus, e Jesus deu as recomendações, e ele foi elevado aos céus na frente deles, e eles ficaram fitos, olhando. E nesse momento, a Bíblia diz que uma nuvem os ocultou. Mas nesse momento veio 2 anjos, desceram do céu, de branco, resplandecente, e ficaram ao redor deles. Mas eles não viram, eles não perceberam o que estava acontecendo ao redor. Eles continuaram fitos, olhando para o céu. Hoje, muitos cristãos, muitos filhos de Deus, ficam olhando para o céu. E não sabem o que está ocorrendo, o que está acontecendo ao redor. Não sabe o que Deus te deu, o que Deus me deu. E de repente os anjos dizem: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Assim como vocês viram Jesus sendo elevado, assim um dia ele voltará. Ou seja, vocês têm um propósito, vocês têm algo a cumprir. Vocês receberam as recomendações. Hoje nós temos recebido as recomendações de Jesus. Nós ganhamos todo o poder, toda a glória, tudo que nós precisamos para manifestar aqui na terra. Mas às vezes não manifestamos porque achamos que isso é para outro. Isso não é para mim. É para todos. Sem exceção. A glória e o poder de Deus está sobre a tua vida, está sobre a minha vida. Não importa qual a questão. Tudo aquilo que vir para me fazer, eu sei que é o Senhor que está me chamando. E eu digo: eis-me aqui, Senhor Jesus. Conta comigo. Conta comigo. Nós fomos chamados. A palavra de Deus diz que Jesus diz: quem me rejeita, quem não recebe a minha palavra, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Jesus veio para salvar. Nós fomos chamados não para julgarmos,
Muitas vezes nós nos colocamos e trazemos tanto empecilho, queremos olhar cada ministério, queremos olhar o que as pessoas fazem de errado e queremos comentar isso. Mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para quê? Para salvar. Para salvar, para ir pregar o Evangelho. Não para falar do A, do B e do C. Deus deu para cada um propósito. Enquanto eu falo mal e acho que aquela congregação não é de Deus, eles estão lá salvando almas. E eu estou fazendo o papel de Satanás. Quando eu julgo, eu estou fazendo o papel de Satanás. Ou seja, ele está sendo o meu Senhor. Porque ele veio para nos acusar. A palavra de Deus diz em Apocalipse 12:10 que ele está diante de Deus de dia e de noite para nos acusar. Mas nós fomos chamados para salvar. O Espírito Santo, ele tem ciúme. O Espírito Santo, ele dá gemido inexprimível. O Espírito Santo, ele está aqui, e a Bíblia fala, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:19, que nós não devemos extinguir o Espírito. Nós devemos cada vez mais ter uma comunhão com o Espírito Santo. Nós devemos cada vez mais ter um relacionamento com o Espírito Santo. E aí sim eu tenho essa certeza. Eu sei quem ele é meu amigo, eu converso com ele. E ele revela, ele fala tudo para mim. Isso é que Deus quer de mim e de você. Essa certeza, essa comunhão. O Espírito Santo é uma pessoa. Só que a única maneira de se relacionar com ele é pela fé. A Bíblia diz pela fé, o que é a fé mesmo? Contexto de Hebreus 11:1. Certeza das coisas que eu não vejo é a prova daquilo que eu recebo. Isso é fé. Então, o meu relacionamento com o Espírito Santo é pela fé. Pela fé. Eu me relaciono com ele pela fé. Eu quero resumir essa introdução em 2 tópicos. A nossa missão e a estratégia de Satanás. Primeiro, a nossa missão é ir e pregar as boas novas. A nossa missão é ir e pregar as boas novas. Isso que Jesus nos mandou fazer. Ele não mandou trazer ninguém. Ele não mandou, bota nas costas e traz para a igreja. Ele diz, ide. Por gentileza, abre em Marcos, capítulo 16. Aqui nós vemos essa passagem, Jesus já ressurreto. Ele chega aos discípulos e a Bíblia diz no capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, meus amados, o escritor do Evangelho de Marcos já coloca aqui o que aconteceu depois que Jesus já não estava mais. O versículo 20, ele já tinha subido. E já é o momento da igreja. E o que aconteceu? Eu e você, nós precisamos, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, nós não temos a preocupação de trazer as pessoas para a igreja. Nós temos a preocupação de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho do reino de Deus e levar as pessoas a Cristo Jesus. Quando nós fizermos isso, o Espírito Santo se encarrega.
E essa pessoa ela vai ser colocada onde Jesus? A Bíblia diz que, Atos 2,47, e o Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. E o Senhor vai acrescentando na igreja A, B, C, D, E, não importa. A minha função é levar as pessoas a Jesus. A minha função é que elas recebam Cristo Jesus. Quando nós estamos dentro desse propósito, nós começamos a tirar uma casta religiosa que está em nós. Isso é um perigo nosso. Nós isolamos o reino de Deus e limitamos só no nosso quadrado. Mas o reino de Deus vai além da nossa imaginação. O Jesus diz que nós devemos ir pregarem até os confins da terra, em todas as nações. Aonde quer que eu e você estejamos, não, aqui é outra cidade, nós nem temos igreja, congregação aqui, para que eu vou pregar? Não, aqui é o lugar que eu preciso pregar o Evangelho. Aqui essas pessoas precisam receber a Jesus Cristo. Essas pessoas precisam se render a Cristo Jesus. Aí eu estou dentro do propósito de Deus. Nós precisamos disso cada dia no meu e teu coração. Se nós estamos em Cristo Jesus, o coração de Jesus bate pelo quê? Quando ele está lá no Evangelho de João capítulo 4, lá em Samaria, de repente eles trazem a comida. Ele diz, outra comida eu tenho. E ele vai pregar o Evangelho, porque o coração dele batia por almas. Se o coração de Jesus bate por almas, Jesus é filho de Deus. Logo, se eu sou filho de Deus por causa de Jesus Cristo, logo o meu coração tem que bater no mesmo compasso de Jesus, as mesmas batidas. Não importa o meu ministério, mas o meu coração, ele tem que estar desejoso. Eu quero alma, Senhor, eu não quero passar eu tenho colocado algo para Deus. Senhor, eu quero ganhar no mínimo uma alma por dia. Tem dia que eu não ganho alma, mas a minha contagem é no final do mês. Quantas almas eu ganho? É eu e o Senhor. Estava falando, em setembro, eu ganhei 180 almas no mês de setembro para o Senhor Jesus. Então a gente tem meses que eu ganho 30, 31, tem meses que eu ganho 200 almas, mas Deus não tem deixado baixar uma por dia. Senhor, esse eu quero ganhar. Eu quero ganhar uma alma todo dia para o Senhor. Todo dia eu quero ganhar almas. Eu quero ter esse privilégio de levar almas a Cristo Jesus. Quando nós falamos algo, a Bíblia diz o quê? Jesus fala no Evangelho de João 15:7, se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Meus amados, alma é algo que está aí, bate no coração de Jesus, está na palavra dele. É algo que Jesus manda nos fazer. O propósito do Espírito Santo é o quê? E recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, para que vocês sejam minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samarias e até os confins da terra. Nós acabamos de ler aqui em Lucas, que o Espírito Santo, então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Quem fez isso? Meus amados, às vezes as pessoas, quando se vê falar do Espírito Santo, acham, meu Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que quando João Batista batizou Jesus, e o Espírito Santo veio sobre ele, a primeira coisa que o Espírito Santo foi fazer com ele foi uma turnê no deserto de 40 dias, sem comer e sem beber. O Espírito Santo nos conduz a muitas vezes lugares que nós não... Mas para que ele nos leva? Para nos fazer sofrer? Jamais. Cada vez que o Espírito Santo nos conduz, ele quer nos levar a um degrau a mais. Ele quer nos levar mais perto da presença de Deus. Mais perto da presença de Deus. Quando nós ficamos atentos no que o Espírito Santo tem, meus amados, nós não ficamos altos e baixos, porque muitas vezes se nós não vigiarmos, tem algo que nós rompemos em fé, mas tem coisa que nem fé nós não temos, nós deixamos de lado. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele nos leva no equilíbrio, e o que ele coloca ao nosso coração, que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando eu me torno um homem, uma mulher espiritual, dentro do propósito de Deus, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus,
O meu propósito é as coisas espiritual. E quando as coisas espiritual estão no centro do meu coração, as coisas natural não têm mais valor. Quando as coisas natural não têm mais valor para mim, elas vão correr atrás de mim. Não é que eu vou ficar sem, porque eu não estou mais preso nelas. Você já ouviu dizer que as bênçãos correrão atrás? Eu vi muita gente declarando e profetizando, mas elas não vão correr só porque você profetizou. Isso é um princípio de vida que Deus nos dá. Estava falando, né, estávamos aí há 9 anos e agora 9 meses atrás, eu entrei com a minha aposentadoria. E quando eu me converti, quando eu descobri em 98 que o que a gente declarava e a gente se posicionava acontecia, eu falei para os meus amigos na empresa: o negócio é o seguinte, eu agora conheço a Bíblia e eu sou de Deus. Eles riam, né? E eu vou me aposentar com 41 anos. Aí eles começavam a rir. Com 41 anos de idade eu vou me aposentar. Eu declaro para vocês. Vocês anotam aí, quando chegar lá vocês vão ver. Isso era em 98. Quando chegou em 2007, eu fiz 41 anos, eu entrei com a minha aposentadoria no INSS. E lógico, eles rejeitaram. Rejeitaram porque ela seria uma aposentadoria especial. Como eu era bombeiro, eu ganhava periculosidade. Daí eu falei, falei para o INSS, o que eu faço com isso aqui? Eu sei que eu sou aposentado já. Não, você precisa agora pegar um advogado. Você precisa entrar com recurso através de um advogado. Contratei um advogado, cheguei lá para ele e disse: o negócio é o seguinte, eu preciso entrar com esses recursos, que eu quero me aposentar. Mas eu já quero que você saiba o seguinte: eu não confio em você, eu sei que você vai ser a pessoa que vai entrar, eu vou orar para que Deus te dê sabedoria, mas eu espero no Senhor. Eu escolhi você para fazer isso, mas eu quero que você saiba que eu confio em Deus e eu vou orar e Deus vai estar contigo. Amém, amém, eu creio, ele falou. E a gente foi. Chegou o primeiro ano, não aconteceu nada. O segundo ano foi julgado em Blumenau. Ganhamos. O INSS recorreu. Foi para Florianópolis. E aconteceu algumas coisas na minha aposentadoria que não acontece. Que isso não é de comum ele levar a todas as instâncias como aconteceu. Florianópolis nós ganhamos, foi para Porto Alegre. Ele disse: Porto Alegre demora. Eu falei: não, fica tranquilo que eu vou orando e Deus vai fazendo. E nesse tempo o nosso filho Mateus, mais novo, ele tinha 5 anos. Ele tinha 5 anos. E eu até 2009 eu trabalhei ainda na empresa. Em 2009 Deus me chamou para o ministério. Em 1º de julho de 2009 eu saí da empresa. E a partir que nós saímos da empresa, nós começamos a depender de Deus. Só para você entender. Aí antes de sair da empresa, nós fizemos uma reunião, eu, a minha esposa, os 2 filhos. Falei: o pai vai sair, o pai não vai ter mais salário, o meu salário não era um bom salário. Mas Deus tem chamado, vocês estão de acordo? Então tá bom. Primeira coisa que eu fiz é eliminar o talão de cheque, os cartões de crédito, porque agora eu vou depender de Deus. E nós começamos a caminhar. Aí nisso a gente ia no mercado, sempre a gente comprava algumas guloseimas, algo para os nossos filhos. De repente o Mateus: pai, eu quero. Filho, agora não dá. Eu sei, nessa caminhada, e ele todo dia, ele começou a orar junto conosco. Toda noite ele orava pela aposentadoria. Foi para Porto Alegre, dia 27 de janeiro de 2016, foi julgada em Porto Alegre. Ganhamos. E o advogado dizia: ali é a última instância, não tem como mais recorrer. Eles nem podiam ter recorrido tanto. O que acontece? Ele me chama e diz: eles recorreram para Brasília. E em Brasília leva no mínimo 6 anos só para eles ver o teu. Porque tem muito lá. Falei: fica tranquilo, rapaz.
Eu falei, eu vou pedir para Deus enviar um anjo lá e botar lá na mão deles e pronto. Ele começava a rir, né? Ele disse, não, realmente eu concordo contigo. Todo o teu processo tem sido milagres, muitos milagres. Eu digo, então... E na metade do ano, ali para setembro, ele me chamou. Ele disse, como eu não sei, caiu na mão do desembargador e o desembargador recusou. Disse para o INSS, não tem procedência. Não aceitou o que o INSS recorreu. Ele disse, o primeiro milagre é que já caiu na mão. Eu falei, eu pedi para o anjo ir lá colocar na mão dele. Os anjos estão a nosso serviço. E eu me aposentei. Ganhei, e eu colocava para Deus o tempo, a aposentadoria integral, e eu colocava para Deus, Senhor, o salário que eu quero. Eu quero esse salário. Tanto, tanto, tanto. Aí sentamos lá, eu disse, agora eu quero saber, vamos fazer a conta, quanto é que ficou o teu salário? Falei, coloquei um limite alto. Quando ele fez a conta, ele falou, ficou esse, R$12 a mais do que eu tinha colocado. 12 reais. Então Deus é fiel. Mas o que eu quero falar com isso? Como Deus prepara os nossos corações. Nesse tempo, nessas 7 anos de dependência de Deus, nós temos que falar para o nosso filho que toda noite, com 5 anos ele começou a orar, toda noite ele orava pela aposentadoria. Até os 15 anos. 9 anos, quase 10 anos. E a gente ia no mercado, filho, quando vinha a aposentadoria, nós vamos pegar um carrinho de mercado e você pode encher esse carrinho o quanto couber, de guloseima, o que você quiser. Tá bom? Tá combinado. Quando veio a aposentadoria, a gente foi lá, quando eu recebi o meu primeiro salário, pegamos um carrinho, filho, tá aqui. Tá aqui o carrinho. Pode colocar o que tu quiser. Enche como tu quiser, o que tu quiser de guloseima. Passamos. Nada, não vamos. Sim, pai, eu não quero nada. Eu quero uma coisa. O que tu queres? Quero estudar no Senai. Quero estudar. Foram alguns anos que Deus foi trabalhando no coração dele. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos algo, queremos. Mas de repente, nós ganhamos quando? Quando aquilo já não está acima de todas as coisas. Para ele era o ápice, ele fez uma lista de tudo que ele queria. Eu falei, isso, tudo que ele fez a lista, o pai assina embaixo. E eu falei, e a tua lista? Nada eu quero mais daquela lista. Ele queria Play 4 e não sei, todas as coisas modernas que tinha. Nada. Pai, eu não quero mais nada disso, isso não me interessa mais. Mas eu falei, pai prometeu e é teu, agora tu podes, não. Quero estudar no Senai, quero agora isso, a gente já fez a matrícula, ele vai estudar no Senai. Então, muitas vezes nós corremos atrás de algo e nós não alcançamos, não é porque Deus não quer nos dar. O nosso coração está inclinado por aquilo e de repente Deus olha e diz, isso ali vai ser prejudicial. E quando aquilo não tem mais valor e o Senhor está acima disso, por isso a palavra diz no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agradar do Senhor é fazer aquilo, Senhor, eu estou, a minha vida é. Eu e minha esposa estava falando, a gente ficou feliz, né? A aposentadoria, o salário, tudo que nós temos ali para receber, mas a nossa alegria maior está no Senhor. Isso não tem como comparar, isso não tira. Mas, segundo parte, 1 Samuel, capítulo 11, Satanás tem uma estratégia para nos paralisar. O diabo ele tem uma estratégia. Se você acha que você é um excluído do reino de Deus, que Deus não está nem aí para você, saiba que o diabo está de olho em você. Primeira Samuel capítulo 11, versículo 1 em diante. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás,
faze aliança conosco e te serviremos. Porém Nas, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. Então sairemos a ti. Nas, esse amonita, se você pesquisar o nome Nas, significa serpente. Nas era uma figura de Satanás naqueles tempos. Esse nome significa serpente. Ele cercou, primeiro ele começou a invadir a cidade de Israel. E ele foi cercando e oprimindo. O diabo muitas vezes, ele vai cercando você. Vai cercando você com coisas deste mundo. Estava falando para a igreja, tinha uma reunião quarta-feira com a igreja em Gaspar, e a gente estava sentado com a liderança, trazendo um princípio de Deus, e eles falaram: o diabo, Satanás, ele tem o exército dele, né? Mas quando as pessoas falam do exército de Satanás, eles querem falar dos demônios, certo? Falei, esse exército é do reino espiritual, mas Satanás tem um exército aqui na terra, de pessoas, homens e mulheres, assim como nós somos o exército de Cristo, Satanás tem um exército de pessoas aqui na terra. Por isso, cada vez que nós ganhamos uma alma para Jesus, nós tiramos uma pessoa das garras do diabo, para trazer para Cristo. Nem todos servem Satanás, são do exército, mas ela vai caminhando para isso, porque se ela não caminhar, ela vai ser ceifada. E Deus tem um propósito, e muitas vezes nós vivemos o diabo usando as pessoas, destruindo as pessoas, e nós achamos que estamos com a mão atada. Satanás, ele quer nos paralisar e ele tem uma estratégia. Ele é estrategista. Muitas vezes a igreja acha que estratégia não é de Deus. Não precisamos de estratégia, Deus vai nos conduzindo e a gente vai indo. O diabo tem muitas estratégias. Jesus mandou fazer discípulo, o diabo quer travar eu e você. E ele tem conseguido travar a igreja em muitas áreas. E a igreja não tem evangelizado. A igreja tem ficado presa. Por isso nós precisamos acordar para essa guerra espiritual, essa batalha espiritual. E quando ele fala aqui que ele quer fazer uma aliança, ele até ia poupar o povo, mas fazendo uma aliança. E qual era a condição da aliança? Que todos arranquem o olho direito. Se arrancasse o olho direito, ele tinha paralisado aquele povo não tinha mais condições de guerrear contra eles, porque o olho direito é o olho da mira. O olho direito é o olho principal para a visão. E quando se trata aqui espiritualmente, arrancar o olho direito é o quê? É acabar com a sua visão. Toda igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está debaixo de todo chamado, Deus chama e Ele dá uma visão. Tem uma visão, tem algo para ser conquistado. E quando se fala de arrancar o olho direito, Ele paralisa a visão. Eu não consigo mais ter essa visão. E muitas às vezes, dentro da congregação que está ali, as pessoas estão contra a visão. Porque o diabo tem paralisado e elas não conseguem ver a visão. Elas não conseguem trabalhar dentro da visão. Isso, no reino hoje de Deus, uma pessoa mais ou menos é gente com meia visão. Ou seja, é uma pessoa morna. E a estratégia do diabo era só isso. Eu faço aliança com vocês, eu cuido de vocês, mas que vocês arranquem o olho direito. Para que o quê? Eles queriam afrontar todo Israel. Todo Israel. E o povo estava de acordo. Se não vinha, aí tá, agora vamos colocar esse povo como igreja. Ficou olhando para cima e disse: Senhor, manda socorro do céu.
Se não vir ninguém nos ajudar, nós nos entregamos. Mas nós esperamos em Ti, Senhor. É isso que eles estavam fazendo, mandaram o mensageiro. Para isso a diferença, quem nós somos. Aí eles mandaram o mensageiro, no versículo 4 em diante diz: e vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e foi para a guerra. Chorou. Começaram todo mundo a chorar, estamos fritos, vamos ficar tudo sem o olho direito. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabe. Os amados, Saul já tinha sido ungido. Saul aqui já tinha sido ungido rei, ó. Mas ele estava distraído. Ele estava fazendo o quê? A obra dele. Estava lá arando a terra, cuidando das coisas dele. Mas ele já tinha sido ungido. Mas ele não tinha visão de quem era ele. E ele estava ali trabalhando normalmente, mas o propósito dele era estar com o povo. No versículo 6, então o Espírito de Deus se apoderou, o Espírito que ele tinha sido ungido. Naquele tempo, eles não recebiam o Espírito Santo como nós, mas quando eles eram ungidos, eles recebiam a medida do Espírito de Deus para aquele propósito, e esse Espírito estava ali, mas talvez Saul já nem percebia mais, mas quando de repente vem essa afronta de Satanás, o Espírito que estava em Saul se apoderou dele. Ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Peraí, não vai ficar assim. E Saul agora ele mata os bois, corta em pedaços e manda para todas as tribos de Israel e diz: assim eu vou fazer com o homem que não se ajuntar a nós agora. E a Bíblia diz que se ajuntou 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. E eles foram lá e destruíram o inimigo, pela mão de um homem que tinha o Espírito de Deus. E o Espírito se apoderou dele, empoderou. Só para nós termos uma noção do que é o Espírito Santo. Mas o diabo, ele quer o que? Arrancar a sua visão, dizer: não, isso é coisa não é para você. Você não tem condições de ali repreender um demônio. Você não tem condição. Meus amados, o reino da luz e das trevas, estava ali essa semana, quarta-feira à tarde, atendendo uma pessoa, terça-feira à tarde, no meu escritório, uma pessoa que veio, uma empresária, está vários dias sem dormir, porque ela estava sendo escrava do reino das trevas. Eu falei: você veio no lugar certo, para ser livre, para ser liberto. E assim é cada um de nós. Cada um de nós tinha uma questão. Jesus Cristo nos resgatou para esse propósito. E você está aqui hoje para glorificar ao Senhor, para trazer o teu louvor, a tua adoração ao Senhor, mas para ser um instrumento de Deus aqui na terra. A tua parentela, se você ficar olhando, de repente o diabo já está arrancando o teu olho, e tu está vendo toda a tua família indo para o inferno, e você acha que está tudo bem, está tudo certo, eu não posso afrontar. Mas Deus quer te usar para resgatar essa família, porque o que está em você é maior do que está neles. Esse é o propósito de Deus. O reino de Deus, ele não se limita, sabe? Eu ainda não consigo ficar nesse reino. Eu não tenho jeito ainda de ficar na igreja, de ir lá domingo adorar. Não sei como é que é isso, mas isso não se limita a isso. Isso é o início, mas isso nós caminhamos para a eternidade com Deus. O reino de Deus não é só aqui. O reino de Deus é aqui para a eternidade, nunca mais vai cessar. Aqui é só um ensaio, mas nós estamos aqui para esse propósito. Esse propósito. Deus tem um propósito. Não deixa o diabo te paralisar. Aonde quer que você for, se cada um aqui ser um instrumento de Deus, quanto ponto dessa cidade vai ser tocado pelo poder e a glória de Deus? Ah não, mas o irmão vai fazer, tem os outros irmãos fazendo, eu estou orando por eles. Ore, sim, mas faça também, faça a sua parte. Deus quer te usar, amém? Para concluir, por gentileza, abre Romanos
capítulo 10, versículo 8 em diante. Qual é a estratégia, então, que nós temos, pastor? Qual a estratégia? O que nós precisamos fazer? Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. O Espírito Santo vai te tocar de uma maneira que você nem imagina. Ele está aqui. Talvez você está distraído, mas Deus tem um propósito. Muitas vezes nós nos acostumamos a receber uma palavra de Deus, ser tocado pelo Deus, depois saímos desse lugar e esquecemos e passou, mas não. Sempre falo para meus irmãos, e aí, como é que foi eu sempre falo, não fala o que o pastor falou, que eu também estava lá e ouvi, mas fala o que Deus falou ao seu coração, e que você recebeu, está imprimido ali, você vai executar. Isso eu quero saber. Eu não quero simplesmente a repetição. Mas Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, versículo 8, o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. Essa que está aqui, ó, imprimida. Eu tenho comunhão, essa palavra está aqui. E ela está na minha boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça. Meus amados, a justiça de Deus, muita gente interpreta esse versículo errado. A justiça de Deus é o quê? Com o coração se crê para a justiça. O que é a justiça de Deus? Com a boca se faz declaração para a salvação da alma, mas com o coração se crê para a justiça. A justiça é aquilo que a nossa justiça é Jesus. Nós estávamos debaixo do tacão de Satanás, você era escravo do diabo, e Jesus veio e fez justiça, nos libertou, levou a maldição sobre si. E a justiça é o quê? É eu trazer à existência tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ao ele está lá morrendo, ele diz tetelestai, está consumado, está feito. Está feito. Está feito. Jesus não vai fazer mais nada, já está feito. Então, com o coração se crê para a justiça. A justiça é trazer à existência tudo aquilo que Jesus fez. Jesus levou sobre si o pecado? Levou. Jesus levou sobre si as enfermidades? Levou. Levou as dores? Levou. Levou as doenças? Levou. Isso é justiça. Por isso Jesus diz, aquele que orar e crendo, declarar e não duvidar aonde? No seu coração. Eu oro, eu declaro, pastor, não tem, porque tem que estar. O que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se você declarar e não duvidar no seu coração, com o coração se crê para estabelecer a justiça. Com o coração. O coração não é simplesmente uma declaração. Para crer no coração você precisa ter comunhão. Você precisa estar junto com Jesus Cristo. Você precisa conhecer Ele. Saber, não, eu sei quem Ele é. Quem falou? Foi Ele ou Ele? Eu sei que a palavra dele é. Se é Ele que falou, eu não duvido. Eu creio, eu conheço Ele. Eu sei que Ele nunca falha. Eu sei que não. Essa é a certeza. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz declaração para a salvação da tua alma. E a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. E a Escritura, a Bíblia diz, quando se fala da Escritura, quando se fala da Bíblia, é Deus falando, é o Senhor falando comigo, com você. Quando o Senhor fala, é assim. Podemos sair e executar, que é assim, meus amados. Eu queria deixar essa palavra. Você recebe essa palavra? Você crê nessa palavra? Você pratica essa palavra? Você crê que o Espírito do Senhor está sobre ti? É uma das orações que eu faço sempre. Eu tenho como rema na minha vida: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas do Evangelho,
para libertar os cativos oprimidos por Satanás e seus demônios, e para curar todos os enfermos e os doentes, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu, Silvestre, eu declaro que o Espírito e a unção do Senhor que está sobre mim flui livremente na minha vida e através da minha vida, para eu pregar as boas novas do Evangelho, para libertar os cativos oprimidos por Satanás e seus demônios, para curar todos os enfermos e os doentes, para a glória do meu Rei, do Senhor Jesus Cristo, para que Deus o Pai seja glorificado em Cristo Jesus. Meus amados, nós estamos aqui com esse propósito. Se o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus, e eu fui resgatado, salvo, me tornei filho de Deus para glorificar a Jesus, nós somos uma dupla infalível, e não tem derrota, não tem como nós perdermos. Amém? Queria deixar essa palavra. E eu quero junto, nesse momento, nós queremos ter um momento da ceia. Depois nós vamos estar orando junto como corpo de Cristo. Quando nós entendemos que nós somos um corpo, nós não somos vários corpos, nós somos um. Aqui tem muitas pessoas, cada um talvez tenha o seu pensamento, mas através de Cristo Jesus nós temos o mesmo DNA e nós temos a mesma direção. É o mesmo Espírito Santo que habita em todos nós. É um Espírito só que habita em nós, não são vários espíritos, é um Espírito, e Ele é santo, e Ele vem com um propósito. Ele precisa, quando nós entendermos isso e sermos conduzidos pelo Espírito de Deus, os amados, não importa no bairro onde tiver pessoas com problema. Nós estávamos ali sexta-feira de semana retrasada, nossa, passou a outra. Estamos agora com um projeto lá em Blumenau, na prefeitura, de ir atrás, resgatar e ajudar as pessoas que têm problemas com drogas, famílias. E são muitos. E o assessor da Câmara veio falar comigo se eu poderia ajudar. Falei, estou junto nesse projeto, 100%. Conta comigo qualquer hora, qualquer momento, qualquer lugar. E eles foram começaram sexta-feira da semana retrasada, foram à primeira casa, como eles acharam que eu não precisaria ir junto, porque era somente um garoto de 14 anos. E eles foram lá e abordaram, e não deu muito certo, houve uma manifestação, e eles correram lá me chamar. E a gente foi, eu falei para eles, vocês deveriam ter primeiro me chamado. Não, mas é só um guri. Eu digo, não, mas o que está no guri pode fazer um estrago. Ele está lá agora. E ao chegarmos lá, já tinha 2 viaturas da polícia. A família estava toda fora e aquele guri estava quebrando a casa toda. Quebrou tudo que tinha dentro de casa, forninho, tudo que tinha. Eu cheguei lá, me apresentei para a polícia militar. Falei, eu sou pastor e eu quero permissão, que a gente reconhece a autoridade para entrar. Eles começaram a rir. Não, nós não permitimos ninguém entrar. Falei, o que está acontecendo lá, só eu posso resolver. Vocês não têm condições. Com arma, vocês podem matar a pessoa. Não, é um caso psicótico, ele falou. Eu falei, o que vocês chamam de psicótico, eu chamo de endemoniamento. Esse caso aí não é psicótico, é endemoniamento. E vocês não estão preparados para resolver isso. Nós estamos preparados. Falei, não estão. Eu entro lá, resolvo a questão, na paz, sem quebrar nada, só com autoridade. Vocês vão ter que arrombar a porta, vão ter que usar esses taser, com escopeta, tudo armado. E se vocês usar isso aí, não vai funcionar. Eles falaram, isso aqui, um desse, nós atirar num homem, ele vai cair. Se nós apertar 2 vezes, ele pode morrer. Falei, não vai funcionar isso aí. E eu falei, e se vocês não vão permitir eu entrar? Não. Eu reconheço, vocês são autoridade aqui, eu nem vou insistir. Eu vou assistir. Mas chamo mais reforço. Aí chamaram mais uma viatura e o SAMU. Quando eles entraram arrombaram a porta da sala, o guri correu para o banheiro, mas não deu nem tempo, já arrombaram. 4 homens não deram conta do guri. Ele tinha 2 tasers daquele, grudado nele, e os caras apertando, e ele nem aí. Algemaram, mobilizaram com faixa, tiveram que entrar em 8 homens da polícia militar. E amarraram ele na faixa, ele com o dente, ele tirava aqueles tirantes-aranha da maca. E aí eu cheguei, eles levaram até na ambulância. Quando chegou na ambulância eu falei, em nome de Jesus, fica quieto agora, porque ele berrava que dava para escutar quilômetros. Ele se aquietou. Daí o policial que riu de mim, ele falou,
pastor, nós precisamos de ajuda. Eu digo, eu sei que vocês precisam. Pedi para falar, faça uma reunião na prefeitura aí. Nós precisamos fazer uma reunião, fazer uma comissão com pastores, polícia, SAMU. Nós temos que estar preparados em todas as áreas, falei. Não é que a gente descarta, mas cada um tem a sua área de ação. E esse Piale foi internado na psiquiatria do Santo Antônio e está lá. Mas, amados, eu poderia simplesmente dentro da polícia ficar quietinho e dizer, não, deixa a polícia resolve agora. Ou me envergonhar de Jesus. Mas eu sei quem está em mim. Eu sei a autoridade que eu tenho. Eu falei, vocês são autoridade aqui, e foi chamado vocês, eu respeito vocês, não vou insistir em entrar, mas eu sou autoridade espiritual aqui. Essa autoridade vocês não têm. Falei para a polícia, essa autoridade vocês não têm, eu tenho. E assim há muitas pessoas que nós podemos ajudar. Muitas pessoas que você é um instrumento de Deus, lá no teu bairro, na tua casa, na faculdade, na escola, no trabalho, no momento, naquele momento, um momentozinho que Deus te dá por dia. Tu abre a tua boca, conversa com o Espírito Santo antes. Espírito Santo, me conduz aí. Espírito Santo, me conduz. Amém? Glória a Deus.